As nossas crianças que vão lá para o Kids, os pais podem direcioná-las para lá, se assim desejarem. Os profs já estão lá. Essa noite, irmãos, nós temos aqui, passa aqui, nosso irmão Chico, pastor Chico, pastor da igreja Condado, em Novo Hamburgo. E o pastor Chico hoje ele vai expor a palavra de Deus para a nossa igreja aqui. Que o nosso coração esteja aberto para receber da palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela encontre um bom solo, como nós vimos domingo passado aqui, onde ela possa, de fato, gerar frutos sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Amém? Pastor Chico, fica à vontade. É um prazer recebê-lo aqui na nossa igreja. Amém, irmãos. Recebi o convite do pastor Diogo com muita alegria. Aliás, tem dois convites que eu não recuso de maneira nenhuma. Convite para um churrasco e um convite para pregar. Vocês sempre terão o meu sim. Se você quiser se assentar, fique à vontade. Eu acho que sim, né? Ninguém vai permanecer 2 horas e meia de pé. Brincadeiras, não é tanto tempo assim. Vai ser rápido, eu vou botar aqui o meu controlador, meu cronômetro, para não deixá-los muito tempo aqui. Irmãos, é uma honra estar com os irmãos. É, Como eu disse, recebi o convite com muita alegria. Tenho, tenho visto, tenho acompanhado nas mídias sociais o progresso da Igreja Casa na Rocha, Pastor Diogo, e tenho visto com muita alegria como Deus tem conduzido vocês. Louvo a Deus pela fidelidade e pela fé dos irmãos. Se você quiser acompanhar o texto, tiver a sua Bíblia aí em mãos, nós vamos ler o texto de Malaquias, capítulo 1. Eu havia sugerido a princípio os versículos 1 até o versículo 5 e pregaríamos sobre o amor de Deus. Eu sempre os amei. Sim, meus irmãos. O amor de Deus está por toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, inclusive quando o tom é bem repreensivo, como no caso do profeta Malaquias. Porém, esse texto eu preguei algumas semanas lá na Condado. Hoje pela manhã eu preguei um outro texto, os versículos 10 até o 14, e são esses versículos que nós vamos expor nessa noite aqui para vocês, que eu vou conduzi-los. Então, aí na ordem litúrgica, vocês vão ver que é um texto, mas o texto que eu vou expor é um outro. Peço desculpas aí pela confusão, erro meu, mas nós vamos seguir assim. Malaquias capítulo 1, versículos 10 até o 14. Amém? Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, em todo o mundo, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Vamos orar mais uma vez? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na presença do Senhor nós estamos, porque o Senhor nos chamou. Nós ouvimos o teu chamado e obedecemos a tua voz. Acabamos de ouvir a tua palavra, a voz do Senhor falando conosco. Uma repreensão severa aos sacerdotes de Israel. Mas talvez essa repreensão caiba também para nós. Abre, Senhor, os nossos corações e o nosso entendimento, Espírito Santo, para que ouvindo a tua palavra,
sejamos por ela tão afetados, que passemos a amar mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Evidentemente é um contexto. O profeta Malaquias traz um contexto. Nós não vamos nos ater no contexto histórico, gramatical, porque não teremos tempo para isso. Mas eu recomendo que você busque conhecê-lo, o que estava acontecendo em Israel nessa época. Brevemente falando, o povo havia voltado do exílio, o povo havia sido exilado, espalhado por todo o mundo. A Babilônia havia invadido Israel, destruído Jerusalém. Tempos depois, o reino persa foi contra a Babilônia e os venceu. Então, nesse período, a Pérsia é como a nação dominante do mundo. Os israelitas estão sob domínio persa. E nessa condição, levanta-se Neemias. Deus levanta o seu servo Neemias. Neemias, então, começa uma campanha de reconstrução da cidade santa, de Jerusalém, do templo e de tudo mais. Isso acontece, isso de fato acontece. Sob a tutela dos persas, Neemias, com a sua comitiva, volta para Jerusalém, reconstrói os muros, reconstrói o templo, e a adoração é reedificada, o culto volta a acontecer. Depois de algum tempo, cerca de 100 anos depois da reconstrução, o povo cai num marasmo, um marasmo cultico. O culto já não faz mais tanto sentido, e eles estão nessa condição descrita aqui pelo Senhor e pelo profeta. Estão oferecendo qualquer coisa de qualquer maneira. Deus para eles não é mais o Deus que eles viram conduzindo o povo pelo deserto e fazendo as proezas que fez e estabelecendo as promessas que prometeu. Eles estão céticos e descrentes quanto ao amor desse Deus. E nós falaríamos de amor. Nós falaríamos do amor que Deus tem por seu povo, a ponto de discipliná-los. Mas nós vamos focar mais no culto de fato. E é uma repreensão severa, eu acho que vocês perceberam. São duras as palavras do Senhor contra Israel. Porque lá no versículo 1 é exatamente isso que o Senhor diz, que o profeta diz em relação ao povo. É uma advertência, o livro de Malaquias é uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel. São duras as palavras do Senhor contra Israel. Talvez sejam duras as palavras do Senhor contra a igreja hoje. O culto é uma expressão de amor. É a resposta de louvor e gratidão e adoração daqueles que foram resgatados pela graça e chamados de volta à presença do Criador. Não por acaso, o primeiro dia da semana, o domingo, é dedicado em culto ao Senhor. O culto é a primeira coisa da semana. Tudo que nós faremos depois dependerá da maneira como nós nos portamos diante do Senhor no culto. Se o culto vai bem, tudo vai bem. Se o culto vai mal, tudo mais irá mal. E a coisa, meus irmãos, estava indo de mal a pior em Israel. Até aqui Malaquias havia apresentado já 2 debates. O livro de Malaquias consiste em 6 debates. 6 disputas. Deus fala, Deus impõe a repreensão, e o povo responde com rebeldia. Mais ou menos um pai tratando com seu filho rebelde. 2 disputas aparecem até aqui. Na primeira controvérsia, Deus declara o seu amor. Eu sempre os amei, versículo 2. O povo cético responde, de que maneira o Senhor nos tem amado? Veja só como nós estamos. Nós somos um povo ainda dominado. Nós estamos mal. Nós não alcançamos aquelas bem-aventuranças que o Senhor havia prometido. Como o Senhor nos tem amado? Então Deus demonstra que o seu amor não depende das circunstâncias. Se Deus nos ama, por que nós sofremos? O amor de Deus não depende das circunstâncias.
Na verdade, meus irmãos, talvez nós soframos nessa vida exatamente porque Deus nos ama. O sofrimento é como se Ele estivesse nos chamando de volta para perto de si mesmo. E nos fazendo entender que nele nós temos segurança, paz e certeza, como nós cantamos aqui, de um amanhã. O amor de Deus não depende das circunstâncias, não depende do mérito humano, depende exclusivamente da escolha soberana de Deus, da sua aliança. Deus ama o seu povo porque decidiu amar o seu povo. Por que Deus decidiu amar esse povo? Por que Deus decidiu amar esse homem tão pecador como sou eu? Não sei. Absolutamente eu não sei essa resposta, eu não tenho essa resposta. A gente vai precisar falar com Deus. Por que Ele me escolheu? Por que Ele te escolheu? Não sei. O que eu sei é que Ele me escolheu. Por graça, pura graça. Mas agora a pergunta muda de direção. Primeiro Deus disse, eu sempre os amei. E agora a pergunta que Deus faz para o povo muda de direção. Embora essa pergunta não esteja implícita, ou melhor, explícita, no texto que nós lemos, ela está presente em toda essa discussão. Deus afirma o seu amor, então Deus olha para o seu povo, e agora nesses versos que nós lemos, de uma forma subliminar, Ele pergunta, e vocês? Vocês me amam? E essa é uma pergunta que percorre toda a Bíblia. Você se lembra? Pedro, tu me ama? Vocês me amam? Quando o escriba perguntou para Jesus qual era o maior mandamento da lei, o que foi que Jesus respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E ele conclui dizendo, este é o primeiro e o maior mandamento. Toda a lei e os profetas dependem disso. Então, no fim das contas, amar a Deus rege todas as nossas relações. Você só vai conseguir amar ao próximo como a si mesmo, se antes você ama a Deus. Se você não ama a Deus, você não obedece às suas leis. Se você não ama a Deus, você não ama o próximo. Se você não ama a Deus, o culto vai ser uma chatice para você. Surge então uma questão inevitável. Como esse amor pode ser visto, medido e testado? Como é que eu posso saber que Deus realmente ocupa o primeiro lugar no meu coração? Deus sabe. Deus conhece os nossos corações. Ele nos esquadrinha. Ele não vê cara, ele vê coração. Mas e eu? Como eu posso ter certeza disso? Como eu posso dizer, sim, eu amo a Deus? Como eu posso cantar, sim, eu amo a Deus, Ele é o meu amado? Como eu posso saber se eu amo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as minhas forças? Essa pergunta que Malaquias responde aqui. E a resposta é surpreendentemente simples. Você quer saber se você ama a Deus? Olhe para o culto. Como você tem se portado no culto? Qual é a sua postura no culto? Como está o seu coração no culto? O culto revela aquilo que pensamos sobre Deus. O culto revela o valor que nós atribuímos ao Senhor, o lugar que Ele ocupa em nossos afetos, a grandeza que nós lhe atribuímos. O culto não é apenas um conjunto de cerimônias litúrgicas que parecem antiquadas. O culto é o reflexo do nosso coração. Ele mede o nosso amor por Deus. Ele determina se nós o amamos ou não. E é por isso, meus irmãos, que Deus começa a disciplinar o seu povo apontando para o culto. Antes de corrigir a sociedade, antes de corrigir a política, antes de corrigir as relações familiares,
Deus corrige a conduta diante do seu altar. É o que nós fazemos diante do altar de Deus que determina o que nós faremos lá fora. A nossa vida, a vida cristã, começa no culto. Por isso é o primeiro dia da semana, meus irmãos. Faz todo sentido. Eu diria que é o primeiro dia de toda a eternidade que nós viveremos diante do Senhor. É como se fosse um treinamento, um prelúdio para aquilo que nós viveremos no céu com o Senhor. O tema desse sermão talvez seja um pouco impactante, mas é importante que nós sejamos impactados por isso, para que nós fiquemos atentos àquilo que o Senhor fez e fará por nós. O culto desprezível será o tema do nosso sermão. Nós veremos que não fazer pode ser melhor do que fazer com o coração errado. O culto desprezível, portas fechadas, será o tema do nosso sermão. Volte comigo para o versículo 10. Se onde vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Tem ofertas que o Senhor não aceita. E eu diria que não é a qualidade da oferta, mas a disposição do coração. Tem ofertas que o Senhor não aceita. Ainda que você levante as suas mãos, ainda que você cante com toda a força do seu pulmão, tem ofertas que o Senhor não aceita. Ainda que você ofereça todo o seu salário do mês, tem ofertas que o Senhor não aceita. Veja que a coisa é muito séria. Foi Deus quem estabeleceu o sacerdócio. Foi Deus quem determinou os sacrifícios. Foi Ele que ordenou a construção do tabernáculo e mais tarde do templo. E agora o mesmo Deus está dizendo que seria melhor que toda essa estrutura litúrgica que Ele mesmo impôs fosse paralisada. Eu sei que, assim como eu, os irmãos também devem ter um pouco de dificuldade com o livro das leis, Levítico especialmente, todas aquelas leis cerimoniais, aqueles detalhes das roupas, das vestes sacerdotais, as imposições, os sacrifícios e os detalhes que tudo aquilo causa. Meu filho, ele tinha mais ou menos 6 anos, e quando nós líamos Levítico, ele disse: pai, quanta coisa, né? Era tão difícil. Eu fiquei tão feliz com essa indagação dele, que eu falei a verdade, filho, era muito difícil. Mas hoje, nós temos Jesus. Ele já fez tudo isso. Nós temos dificuldade com isso, eram muito minuciosas as descrições dos rituais. Veja que cada um daqueles detalhes apontava como nenhuma outra coisa seria capaz de fazer para a perfeição da majestade e da grandeza de Deus. E agora Deus quer que as portas do templo sejam fechadas. E Ele quer que aqueles rituais sejam interrompidos. Isso nos ensina uma lição. Nunca foi sobre rituais. Nunca foi sobre liturgia, sacrifícios de animais, vestes ou templos feitos por mãos humanas. Deus nunca quis um povo que o adorasse. Deus sempre quis, aliás, um povo que o adorasse de todo o coração. Os sacrifícios nunca tiveram valor em si mesmos. Os sacrifícios eram sinais visíveis de uma realidade que somente Deus enxerga. O coração. João Calvino observa que Deus não condena simplesmente os sacrifícios, mas a hipocrisia daqueles que imaginavam poder satisfazê-lo mediante rituais externos. Ou seja, o problema não era litúrgico, o problema era espiritual, não estava fora na estrutura, mas dentro, no coração. Os animais defeituosos apenas tornavam visível aquilo que já havia acontecido no interior dos sacerdotes.
Eles não amavam a Deus. Essa mesma denúncia está por toda a Bíblia, servindo como um alerta para a igreja de hoje. Isaías denuncia um culto formal, porém sem justiça, Isaías 1, 10 a 17. O profeta Amós vai dizer que Deus odeia festas religiosas, sem retidão, Amós 5, 21 a 24. Jesus cita Isaías para condenar quem honra a Deus apenas com os lábios, enquanto o seu coração está distante, Mateus 15, 8 e 9. E finalmente Paulo conclui que o verdadeiro culto consiste em oferecer toda a vida a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Romanos 12, 1. Viram só? O culto nunca foi um fim em si mesmo. O culto sempre serviu como uma expressão visível de um coração que ama a Deus sobre todas as coisas. Ou então, de um coração que rejeita a Deus em troca de qualquer coisa. Meus irmãos, o culto não existe para revelar o talento da igreja, mas para celebrar a glória de Deus. O culto não é um passatempo para os dias que não se tem nada melhor para fazer. O culto é o próprio fundamento da nossa religião, é a maneira como nós adoramos no culto, inevitavelmente revela se amamos a Deus ou não. Por isso eu pergunto, casa na rocha, será que o Senhor aceita as suas ofertas? Versículo 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Quer saber qual é a verdade verdadeira? A verdade verdadeira é que seguimos os nossos antepassados judeus. Nós achamos que o Senhor dos exércitos carece do nosso serviço, que Ele carece dos nossos afetos desleixados. Nós achamos que o Senhor dos exércitos carece das nossas canções desafinadas, e sobre isso, fique tranquilo, eu falo por mim mesmo. Eu tenho falado com os meus irmãos da igreja Condado. Vocês podem me caçoar, vocês podem rir de mim. Eu canto alto, eu canto desafinado. Aguenta. Eu sei que eu sou desafinado. E eu canto alto mesmo. Porque eu tenho diante de mim o Rei dos Reis. Eu vou cantar. Aqui, graças a Deus, é um pouquinho mais distante do palco. Então eu acho que eu não cheguei a atrapalhar os condutores aqui. Mas lá eu atrapalho. Eu canto. Porque eu estou diante do Rei dos Reis. Nós realmente pensamos que Deus só é Deus no mundo graças ao nosso ativismo. E de fato somos o povo escolhido por Deus para manifestar no mundo as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Mas eu devo dizer, se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Deus não depende de você, meu irmão. Não depende do seu talento. A igreja existe há 2000 anos. E ela persistiu sem você. Ora, veja só. Que coisa, não? Ela chegou até aqui, sem a sua ajuda. Deus é Deus. Nós não nos reunimos domingo à noite para fazer Deus ser Deus. Ele já é o que é. Nós nos reunimos porque Ele é. Não para fazê-lo ser. O Senhor não precisa da mesquinhez dos falsos adoradores para ser o grande rei das nações. Ele já é em todo mundo, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome em todo mundo. Vocês viram quanto louvor foi dedicado ao Senhor nos últimos dias lá na Nigéria? Ofertas dedicadas, sacrifícios vivos, incenso queimado, um verdadeiro culto, um culto sem luz e sem equipamento, sem palco ou grandes estruturas, sem glamour, um culto a céu aberto, composto por uma verdadeira oferta de gente que amou a Deus mais do que a própria vida.
Sabe o que eu vejo quando olho para a igreja brasileira? E aqui, meus irmãos, eu realmente acredito que muito mais igrejas permanecem sendo fiéis, no Brasil inclusive, permanecem sendo fiéis ao Senhor e obedientes ao Senhor do que as que não são. Parece que as que não são aparecem mais, mas as que são estão em maior número. Mas aqui eu falo de uma cultura que invadiu a igreja do Ocidente, a igreja brasileira sobretudo. Por isso eu vou generalizar, ok? Quando eu olho para a igreja brasileira, eu vejo uma igreja atrofiada. Uma igreja que foi ensinada a abrir as portas e deixar o mundo entrar, trazendo consigo toda a cultura, seus gostos, costumes. Um grupo de crentes dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, a fim de acompanhar as nuances do mundo moderno, e que o culto à moda antiga é antiquado, que precisa ser revitalizado para atender as expectativas de uma geração que não sabe a diferença entre macho e fêmea. Certa vez eu li um livro, eu não vou citar o título, para que você não faça como eu, e o leia, em que o autor, ele recomendava aos pastores, que os pastores saíssem pela vizinhança perguntando para as pessoas o que elas gostariam de encontrar na igreja se elas fossem visitar a igreja. Vocês veem? Tudo o que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. O Senhor já estabeleceu. Mas agora a gente precisa perguntar para as pessoas o que elas querem encontrar, o que elas querem experimentar. Eu vejo daqui uma igreja que celebra a inovação, mais do que exalta a criação como Deus a fez. Uma igreja que quer a coisa nova, novidade, novidade, novidade. Por quê? Por que nós precisamos mudar o culto? Por que nós insistimos em tentar tornar o nome de Deus mais aceitável, mais palatável? Por que nós pensamos que coisas novas seriam mais eficazes que aquela tradição estabelecida pelos apóstolos e restaurada na Reforma Protestante? Por que os pastores têm que olhar para frente, serem visionários? Por que eles não olham para trás? E trazem de volta a cultura apostólica. Por que nós abandonamos os documentos históricos e confissões que expressam o teor da nossa fé? Eu repito, eu estou generalizando, mas falando de uma cultura. Eu sei que a Casa na Rocha tem a sua confissão de fé e tem permanecido fiel. Mas eu estou falando de uma cultura, por isso eu generalizo. Porque, irmãos, nós tiramos a cruz do centro do culto. Graças a Deus nós temos uma cruz aqui, está bem aqui, ó, que nos faz lembrar quem nós somos. Miseráveis pecadores, redimidos, lavados, purificados, chamados para serem filhos, por meio do sacrifício de Cristo. Mas você visita igrejas que não têm mais cruz. O que elas são? Porque nós tiramos a cruz do centro do culto, para atender aos anseios de um mundo pós-moderno, quem sabe? Será que achamos mesmo que as pessoas precisam sempre de coisas novas e não gostam mais do que é como sempre foi? Pense no sol por um instante. No pôr do sol. O pôr do sol é sempre igual, não é? Sempre acontece da mesma forma, da mesma maneira. Quem já foi à orla do Guaíba sabe bem quão fascinante é contemplar o seu esplendor. Mas o cenário é sempre o mesmo. Há milênios o pôr do sol encanta os seus espectadores e veja, é sempre igual. Eu devo dizer que Deus é mais radiante do que o sol. Ele é mais belo, mais majestoso, mais fascinante do que qualquer nascer ou pôr do sol. Mas Deus, aquele mesmo Deus da criação, por que nós não nos fascinamos contemplando o nosso Senhor?
Talvez porque a igreja tenha substituído por música bem tocada, palestra encorajadora, arquitetura de shopping center sem cruz, e uma lanchonete que arrecada mais do que os dízimos e as ofertas. A gente precisa de um Deus novo. Aquele velho Deus não serve mais. No fim das contas, Deus continua sendo o mesmo Deus eterno, o Rei dos Reis, e o seu nome continua sendo temido nas nações. Então, o nosso coração que mudou. Versículo 12. Mas vocês o profanam, o nome de Deus. Vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los às suas mãos? Pergunta o Senhor. Enquanto isso, Israel, o povo que seria o povo de Deus, o povo escolhido, o povo amado, esse povo trata o nome de Deus com desdém, dizendo com atitudes. Eles não falavam isso, eles não pronunciavam isso com a boca, mas as atitudes deles deixavam isso claro, que a mesa do Senhor é imunda e a sua comida é desprezível. O povo que carregava no corpo a marca da promessa, desprezava o Deus da aliança, o povo escolhido, o povo preservado, o povo que foi liberto e testemunhou o poder de Deus no deserto, o povo que vencia as batalhas no poder do Senhor dos Exércitos. Esse povo oferecia em troca animais roubados, aleijados e doentes. Veja que o problema não era incredulidade. Eles não eram ateus. Eles criam em Deus, eles conheciam os grandes feitos do Senhor e as suas promessas, mas mesmo assim não o honravam, não lhe respeitavam, não o obedeciam. E eles diziam: que canseiro, que canseiro. Essa é uma típica expressão de tédio. Talvez os casados saibam bem como é isso. Quando a esposa pede para o marido fazer alguma coisa, e o marido responde assim, sabe? Como você se sente, esposa? Não é ruim? É isso que o povo de Israel está fazendo aqui. A palavra original traz essa ideia de bufar, ou seja, um enfado, desgosto, algo tipo isso. Eu não aguento mais, que chatice. Eu não quero mais fazer nada disso. Que canseiro. Não é que eles odiavam sacrifícios, mas haviam perdido o prazer no Deus dos sacrifícios. Por isso eles bufavam diante da mesa do Senhor. Uma atitude ofensiva, um gesto de quem demonstra impaciência e desprezo por aquele que é adorado para sempre e sempre. Que canseiro. Que coisa chata. Você acorda no domingo de manhã, passa o seu dia, almoça com seus familiares, chega lá pelas 4 horas da tarde, a sua esposa diz: vai tomar banho que a gente vai no culto, e você... Você chega no culto e vê que tem algumas atividades pendentes, algumas coisas precisam ser feitas, serem feitas, e você olha para aquilo e ninguém fez. Que canseiro. A igreja parece cansada, não parece? Haja vista o apego pelo novo. Venha viver algo novo de Deus. Temos algo novo preparado para você. Oferecemos uma experiência inesquecível. Viram só? Vivemos uma cultura fascinada por novidades, experiência, sentimentalismo. Somos constantemente estimulados a buscar experiências mais intensas, emoções mais fortes, eventos cada vez mais extraordinários. Sem perceber, as pessoas começaram a medir o valor do culto pelo entretenimento que ele proporciona, pela capacidade técnica das equipes, pela estrutura que é oferecida para as crianças, e não mais pela fidelidade da oração. Eu ouvi por muito tempo aquela frase:
Uma igreja saudável cresce. Realmente eu acredito nisso. Mas eu acho que ela tem uma premissa que não é destacada. A primeira coisa a se falar de uma igreja saudável é que ela é fiel. Uma igreja fiel cresce. Uma igreja deve ser fiel. Fiel à sua adoração. Fiel àquilo que o Senhor estabeleceu em sua palavra. A leitura das Escrituras agora parece monótona. A pregação é longa demais. A oração se torna formalidade. O culto passou a ser avaliado pela emoção que produz e não pela glória que é atribuída ao Senhor. Meus irmãos, quem foi que inventou essa história de que culto deve agradar o visitante? Eu tenho certeza que a Casa na Rocha gosta muito de receber os seus visitantes. E é nela e os ama demais. Mas se você é visitante hoje, eu devo dizer que o culto não é para você. A intenção aqui não é agradá-lo. Talvez você saia daqui frustrado hoje, porque um pregador careca falou um monte de besteira. A minha intenção não é agradá-lo. Eu estou aqui pelo Senhor. E a minha dedicação é agradar ao meu Senhor. Definitivamente, irmãos, a igreja não existe para agradar o mundo. Estamos aqui para agradar a Deus, não do jeito que nós queremos agradá-lo, mas da maneira como Ele determinou em sua palavra. Portanto, joguem fora as suas ofertas aleijadas e doentes. Elas não servem. Elas desonram a Deus. E aqui nós não estamos falando de valores monetários. Estamos falando de valores afetivos e espirituais. Certa feita, o Senhor Jesus, caminhando por aí, um leproso o avistou. E o evangelista diz que aquele leproso adorou ao Senhor Jesus, dizendo: se queres, pode curar-me. A adoração não consiste em valores monetários, em qualidade da oferta, mas em disposição do coração. Você não agrada a Deus com partes. Parte do seu tempo, parte do seu afeto, parte do seu talento, parte do seu interesse, dividido entre Deus e um telão de LED gigantesco. Deus quer a sua vida toda, a sua atenção dedicada a Ele e ao seu poder criador e redentor. Se esse tipo de culto é monótono para você, talvez o céu seja monótono para você. Eu realmente acho, meus irmãos, que a gente vai passar uma eternidade sem novidade nenhuma. Eu realmente acho que tudo que nós veremos no céu será o nosso bendito Salvador, com as suas mãos furadas, o seu lado perfurado e a sua testa marcada pelos espinhos. E quer saber de uma coisa? Eu não vou conseguir tirar os olhos dele. Eu não vou conseguir. Eu não vou parar de dizer: eu não mereci, Senhor. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Obrigado por tua graça. O céu consiste em Jesus Cristo diante de nós e nós diante dele, dizendo, como Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Quando nós estamos no culto, dispostos a agradar a Deus, o princípio, meus irmãos, é bem simples. É tudo ou nada. Às vezes é melhor não fazer do que fazer com o coração errado. Versículo 14. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Viram só? O problema de Israel não era a falta de condições. Eles tinham um macho sem defeito para a oferta, como Deus exigia. Se tudo o que você tem para ofertar é um animal defeituoso, faça a oferta.
mas a faça com temor e por amor a Deus. Não é sobre a qualidade do animal, é sobre a qualidade da intenção. A desonra fica clara quando há a condição de oferecer mais e melhor, e isso não é feito. Mas não é desonra quando você oferece o melhor, segundo as suas condições. Nunca foi sobre a qualidade do animal. O problema sempre foi a maneira como eles enxergavam Deus. E isso fica claro na forma como eles cultuavam a Deus. Eles ofereciam pior porque pensavam pior sobre Deus. E quando Deus se torna pequeno, inevitavelmente a nossa adoração também se torna pequena. Quando a glória de Deus deixa de ser o centro do culto, a religião perde a sua própria razão de ser. Ele é o grande rei. Ele já é temido entre as nações. Ele já é Deus. Portanto, que nos juntemos, irmãos, a cada domingo, não para fazer dele o que ele já é, mas para honrá-lo como rei, o nosso rei, e para adorá-lo como Deus, o nosso Deus. O povo de Israel fracassou. Os sacerdotes fracassaram no seu trabalho de proteger a santidade do culto. E nós, irmãos? Sabe, eu acho que nós falhamos também. Quem dera onde vocês fechassem as portas do templo. Nós honramos a Deus com as nossas ofertas. Amamos a Deus de todo o coração. O nosso culto agrada ao Senhor. Sejamos honestos. Muitas vezes, qualquer outra coisa nos fascina mais do que o nosso Criador bendito. Graças a Deus por Jesus Cristo. A história da redenção, meus irmãos, nunca termina com o nosso fracasso. Ela sempre termina com a iniciativa da graça de Deus. Se nós estamos nessa condição, a semelhança da condição do povo de Israel, se nós temos ouvido a repreensão do Senhor, a verdade é uma só: Deus os ama. Deus os ama. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Se nós temos sido disciplinados por Deus, a verdade é que Deus nos ama. Ele não vai nos deixar na mesma situação. Na verdade, eu posso dizer, Ele não nos deixou nessa condição. Desde o Éden, um homem vem se escondendo de Deus. E desde lá, Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa é a beleza da graça, irmãos. O autor e teólogo O. Palmer Robertson, ele diz que a aliança é soberanamente administrada por Deus. É sempre o Senhor que toma a iniciativa de buscar, reconciliar e restaurar para si um povo. Deus está falando conosco hoje, porque Ele está nos restaurando. Porque Ele está consertando o nosso coração quebrado. Ele está nos trazendo de volta para si. Como eu sei disso? Séculos depois de Malaquias, viria o Cristo. E o Cristo entregou a sua vida na cruz como oferta agradável ao Senhor. E naquele momento algo maravilhoso demais aconteceu. Sabe o que aconteceu no templo? O véu se rasgou. Não se esqueça, as portas estavam fechadas. Quem dera onde vocês fechassem as portas do templo. Mas quando o Cordeiro sacrificou a sua vida, o véu do templo se rasgou. E um detalhe é muito importante: de cima a baixo. O véu não foi rasgado de baixo para cima, como se o homem finalmente tivesse conseguido abrir um caminho até Deus.
o véu foi rasgado de cima a baixo. Deus abriu o caminho para o homem pecador. Aquilo que os sacerdotes de Malaquias jamais conseguiriam realizar por meio dos seus sacrifícios imperfeitos, Cristo realizou de uma vez por todas por meio do seu sacrifício perfeito. O verdadeiro Cordeiro apresentou ao Pai um culto sem hipocrisia, um sacrifício sem defeito, uma obediência sem falhas. E hoje, nós nos aproximamos de Deus, confiando não na qualidade da nossa adoração. A nossa adoração não é boa o bastante. Nos aproximamos de Deus confiando, isso sim, na perfeita adoração de Cristo. Não somos aceitos porque o nosso culto é impecável. Somos aceitos porque nos reunimos em torno do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Ele, Jesus, é a porta aberta que nos leva de volta até Deus. Agora, diante dessa graça maravilhosa, resta uma pergunta. Se Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho, se Cristo abriu um novo e vivo caminho para a presença do Pai, se agora temos livre acesso ao trono da graça, como nós poderíamos oferecer aquilo que sobra? Como poderíamos adorá-lo com o coração dividido? Como poderíamos tratar como se fosse comum a presença daquele que é o grande Rei? Não é comum. O culto não é algo comum, não é algo natural, meus irmãos. Deus nos chama para a sua presença. Nós estamos na presença do Rei dos Reis, o Criador dos Criadores, o Deus de toda a terra. O Evangelho, veja só, o Evangelho não diminuiu a exigência de Malaquias, não, pelo contrário, aumenta. Antes eram sacrifícios, eram animais, machos sem defeito. Mas agora, nós não trazemos mais cordeiros ao altar, não sacrificamos mais animais. Nós somos chamados diante da maravilhosa graça de Deus do Evangelho, nós somos chamados pelas misericórdias de Deus a apresentar a nossa vida inteira como sacrifício santo e agradável. E esse é o nosso culto racional, uma vida dedicada ao Senhor. Certa vez, o músico Rodolfo, ele disse, se Jesus ofereceu a sua vida por mim, por que eu não ofereceria a minha vida por ele? Uma vida dedicada no altar da adoração. Esse é o culto que nasce de um coração conquistado e dominado pela graça. Esse é o culto que revela que acima de todas as coisas, Deus voltou a ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu, o trono do nosso coração. Se Deus é o nosso Rei aqui, Ele será o nosso Rei lá fora. Se Ele não é o nosso Rei aqui, tampouco Ele o será lá fora. E se as portas dessa igreja fossem fechadas, vocês seguiriam fazendo o que sempre fizeram, meus irmãos. Um culto que honra a majestade do grande Rei, que sacrificou o próprio Filho por amor ao seu povo. Se essas portas forem fechadas, o culto continua, porque o Filho que morreu, ressuscitou dos mortos. Ele é o templo, Ele é a porta, Ele é o meio, Ele é o método através de quem nos ajuntamos na presença gloriosa de Deus. Que fechem as nossas portas, nunca calarão o nosso coração. Que Deus, o Pai, e o bendito Filho Jesus Cristo, e o Santo Espírito, sejam louvados por nós hoje e sempre. Amém. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Ouvimos e recebemos, Senhor, a Tua palavra. Recebemos como aqueles que precisam ser transformados pelo Senhor, moldados à imagem e semelhança do Filho bendito.
recebemos a tua palavra como aqueles que precisam que ela cause efeito, um efeito transformador no coração, para que então sejamos agradáveis ao Senhor. Recebemos a tua palavra, Senhor, e nos comprometemos a estar domingo após domingo, reunidos com os nossos irmãos, a fim de conclamarmos o teu nome e manifestarmos através das nossas ofertas de gratidão e de adoração as grandezas do Senhor. Recebemos a tua oferta, a tua palavra, e nos dedicamos, Senhor, a obedecê-la, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o grande Rei, que o seu nome é temido em todas as nações, e sabemos que o Senhor entregou o seu Filho porque nos ama. Sabendo disso, nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.